Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Fortaleza 0. E cá estou gravando esse pós-jogo pela segunda vez, por isso que vai sair mais tarde. Por quê? Porque a burra aqui esqueceu de gravar o áudio depois que tinha finalizado tudo bonitinho. Quando fui ver, cadê o áudio? Cadê a voz? Não tem. Enfim, aproveitando, quero já pedir a opinião de vocês. Sim, ainda tá uma bagunça, sim, eu enrolo pra caramba pra fazer as coisas, porque eu sou muito indecisa, eu faço uma coisa, faço outra, enfim. Mas, se tratando do áudio, né, daquele eco que estava, eu acho que deu uma melhorada. Não está ainda 100%, mas eu acho que deu uma melhorada, então eu quero pedir a opinião de vocês. Comentem se tá dando eco ou não, comenta aqui, tá bom? Pra me ajudar também a decidir esse negócio de áudio. Porque eu vou fazendo umas coisinhas, eu tô aprendendo ainda, mas é até que é interessante, né? Você descobrir a função de algumas coisas de espuma, de algumas coisas caseiras, porque a gente não tem dinheiro, né? A gente tem que, enfim, se virar do jeito que tem, né? Mas enfim, comenta aqui só pra ter uma noção em relação ao áudio. Bom, vamos lá, vamos falar do jogo entre Corinthians e Fortaleza, né? Aquele jogo 0-0, aquele típico jogo que eu vivo comentando e falo assim, cara, empate já é ruim, né? Empate sem gols é pior ainda, porque você nem comemora, você fica com aquela. Você nem comemora e nem xinga, né? Porque você fica com aquela sensação de que, foi 90 minutos da sua vida jogado no lixo, né? De assistir um jogo, ainda mais num sábado à noite, né? Um jogo 9 horas da noite, sem gols, né? É ruim para quem vai no estádio, paga ingresso, falo por, né, que foi contra o Atlético Mineiro ali também foi 0-0. É ruim para quem assiste, né? Deixa de sair, deixa de ir em algum lugar para assistir o jogo. É ruim pra gente que tá aqui, né, que para criar conteúdo também, para falar sobre o que foi o jogo, é ruim de todas as formas, né? Mas assim, mesmo sendo um jogo 0-0, o Corinthians empatando na Neoquímica Arena, a gente tem que entender duas coisinhas. Primeiro, o resultado é ruim. O Corinthians jogando em casa, né, empatar, sim, é ruim, né? Mas vamos falar um pouquinho do Fortaleza. O Fortaleza já há alguns anos, há uns bons anos, já principalmente nos últimos 3 anos, tem o Vojvoda como seu treinador, 3 anos, né, treinador já do clube. E o Fortaleza, ele não é mais um time que você não olha, né? Que você, quem é o Fortaleza, vamos dizer assim, né? Tipo, sem querer menosprezar nem nada do tipo, tá? Mas o Fortaleza hoje é um time do cenário do futebol brasileiro, um time muito bom, um time consistente, um time que você olha e você sabe que esse time vai brigar na parte de cima da tabela. Não pelo título do Campeonato Brasileiro, mas você sabe que o Fortaleza tem totais condições de ser um time que vai ficar ali entre o sexto, às vezes consegue um quinto colocado ou sétimo colocado, vai ficar ali e vai dar trabalho para outros times, outros times que vai disputar títulos, por exemplo, né? Foi assim na temporada passada e é um time que vem disputando títulos em Copas, que vem dando trabalho, que inclusive eliminou o Corinthians na Sul-Americana do ano passado. É um time que dá trabalho para Flamengo, para o Palmeiras, para os outros times aí. Então o Fortaleza, no cenário do futebol brasileiro, é um bom time, é um time bem treinado, que tem um excelente treinador e tem uma consistência, né? É um time muito bem gerido também, principalmente no sentido da gestão ali, né? E a gestão, ela acaba influenciando em campo. Então, o Fortaleza hoje é um time que você olha e você sabe que não vai ser um jogo fácil, você sabe que o Corinthians enfrentar o Fortaleza é sempre difícil. Então, assim, por mais que o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, óbvio que o ideal seria a vitória, óbvio que eu esperava a vitória, mas eu não imaginei que seria um jogo fácil. E aí, o Corinthians enfrentando o Fortaleza, o que é elogiável, o que é, ao meu ver, né, você tentar olhar com o copo meio cheio nesse jogo de 0-0, é você ver que é o segundo jogo do Corinthians jogando dentro da Neoquímica Arena, que o Corinthians se impõe, que o Corinthians pressiona e empurra o seu adversário para a defesa. No caso contra o Fluminense, foi assim, o Corinthians pressionou, o Fluminense marcou em cima, e agora, na sequência, faz a mesma coisa com o Fortaleza, né? Principalmente no primeiro tempo. Então, o Corinthians pressionou o Fortaleza o tempo todo ali. Diferentemente do jogo da Copa do Brasil, né? Mas a Copa do Brasil foi fora de casa, enfim, a gente já comentou sobre isso. Mas você vê o Corinthians dentro da sua casa se impondo, né? Pressionando o adversário. É isso que o torcedor quer ver, cara. É claro que a gente quer ver gols, é claro que a gente quer ver o time vencer.
Mas em questão de postura, é isso que a gente espera. É o mínimo que a gente espera de um time que joga dentro da sua casa, que se imponha, que mostre que, assim, eu sou o dono da casa. Eu que vou te pressionar, eu que vou tentar fazer o gol, eu que mando aqui. É isso que o torcedor do Corinthians quer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode sair satisfeito. E aí, no segundo tempo, achei que o Fortaleza melhorou e o Corinthians caiu o nível também. Então, acho que foi um conjunto ali, o jogo ficou mais aberto. Só que falando do jogo no geral, né? Assim, a princípio, fica meio que injusto, porque cara, o Corinthians podia ter vencido esse jogo. O goleiro deles, né, o Neuer, eu tô brincando aqui nos últimos pós-jogos que a gente tem o Mbappé de Itaquera, a gente tem o Rudiger de Itaquera também, e os nossos adversários que vêm jogar na Neoquímica Arena tem nada mais, nada menos que o Neuer. Baixa o Neuer nos goleiros que vêm enfrentar o Corinthians. É impressionante. Aquele Bento do Atlético Paranaense, quando vem jogar contra o Corinthians, agora o do Fortaleza, vários, cara, do América, vários. Quando vem jogar contra o Corinthians, os caras vira, simplesmente baixa o Neuer neles ali na Neoquímica Arena. É impressionante isso, né? E muito esse empate na conta dele, principalmente no primeiro tempo. Teve lance do Ranieri, cara, podia ser o primeiro gol do Ranieri. Teve o lance do Ranieri, teve lance do Romero, teve do Rodrigo Garro, né? No segundo tempo teve do Félix Torres, né? Aliás, o Félix Torres, né? Quase do Félix Torres, quase gol do Félix Torres, todo jogo é um quase gol do Félix Torres. Ou é na trave ou o goleiro defende, impressionante. Como o Félix tá devendo o golzinho dele aí, só fica no quase. Enfim, então acho que o destaque do jogo, né, no geral, foi o goleiro do Fortaleza, porque eu acho que o resultado se passou muito na conta dele. No segundo tempo também teve o lance do Hugo, né? Do Hugo também, que ele faz uma defesa ali. Cara, é impressionante, né? Impressionante. O Corinthians atacou. O que eu acho que faltou um pouquinho, na minha opinião, em relação ao Corinthians, foi, por mais que teve as suas oportunidades de gol, acho que faltou arriscar um pouco mais chutes de fora da área. O Corinthians estava tentando dar muito aquele balãozinho e a gente não tinha um centroavante ali, a gente tinha o Romero. O Pedro Raul estava no banco, né? Aliás, 25 milhões, Pedro Raul, centroavante de ofício no banco. Por que será, né? Por que será que o Corinthians pagou 25 milhões do Pedro Raul? Ninguém entende. Enfim, e aí, no segundo tempo, o Fortaleza também teve as suas oportunidades e o Carlos Miguel também se destacou, também fez boas defesas ali. E para falar do Carlos Miguel, né? Falar do Carlos Miguel em geral ali. Como é bom você ver o Carlos Miguel, como ele passa segurança. E aqui eu quero ponderar um assunto em relação ao Carlos Miguel e Cássio. Mas com todo respeito ao Cássio, que sim, o Cássio sempre vou passar pano, critico quando eu acho que eu tenho que criticar e tudo mais, não sou aquela pessoa que quer escorraçar o Cássio. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente falar, não sei se vocês repararam ou não, mas muito provavelmente sim. Quando o Cássio joga, né, a gente sabe que o Cássio, a história dele com a camisa do Corinthians e tudo mais, mas ele nunca foi um bom goleiro com os pés, né? Muito pelo contrário, até quando um zagueiro recua a bola pro Cássio, sempre foi assim. Você via a própria afobação do Cássio, né, do goleiro ali, tipo, em querer se livrar logo da bola, e aí sofrer aquela pressão assim, aí muitas vezes aí ele ia devolver pro zagueiro, ou ele errava, ou chutava pra lateral para se livrar da bola logo, para não sofrer aquela pressão, porque o forte do Cássio nunca foi os pés. Já o Carlos Miguel, cara, ele passa uma tranquilidade em relação a isso, né, ele recebe a bola ali, e ele é bem tranquilo em relação a isso, então, tipo assim, ele consegue receber, tocar tranquilamente. E outra coisa que eu tô gostando muito de ver no Carlos Miguel é a sua reposição de bola. Porque ele, inclusive, que ele quase deu uma assistência pro Mateuzinho, né? Se o Mateuzinho, meu Deus, como é que o Mateuzinho é ruim, né? Mas enfim. Então, a reposição de bola dele é rápida e certeira. Ele olha, enxerga algum jogador do Corinthians e lança a bola. Então, ele tá sendo muito bom na reposição de bola também. Então, destaque para ele. Não só como goleiro, mas com os pés também, né? E nesse lance do Mateuzinho era uma assistência clara, mas o Mateuzinho, 25 milhões. E que fala de Pedro Raul, mas Pedro Raul, gente, Pedro Raul e Mateuzinho, 25 milhões. E aí eu queria até destacar, o Hugo, na minha opinião, jogou muito bem essa partida. Só que aí, ao mesmo tempo que eu fico pensando, cara, será que o Hugo realmente jogou bem? Ou será que o Mateuzinho é tão ruim, mas tão ruim, que faz parecer que o Hugo jogou bem? Comentem aqui, mas de verdade eu acho que o Hugo fez uma boa partida.
Acho que ele se destacou defensivamente. Ofensivamente também ele apareceu, né? Chegou a aparecer na área algumas vezes ali. Gostei da partida do Hugo hoje, pra ser injusto. Mateuzinho jogou nada, o Fagner tava bem no primeiro tempo, né? Mas depois saiu. O Ranieri, pra mim, é o melhor jogador do Corinthians, no sentido de, não que ele foi o melhor nesse jogo, não, mas ele é o melhor porque ele tem uma constância. E ele tomou o terceiro amarelo, tá fora do jogo contra o Flamengo e me preocupa sim. Também gostei do Rodrigo Garro nesse jogo e também gostei do Breno Bidon. Achei que os dois se destacaram bastante nesse jogo, né? O Romero é aquele cara que tenta, corre, não sei o que lá. O Wesley deixou a desejar, mas é o normal. O Wesley, em todos os pós-jogos em relação ao Wesley, eu vou estar falando aqui, é um menino, ele vai oscilar, ele vai se destacar no jogo, vai fazer um baita de um golaço, igual fez contra o Fluminense. No outro jogo ele vai oscilar, vai tomar decisões erradas, igual foi esse jogo, por exemplo, em alguns momentos, né? É o Wesley. A gente vai ter que ter paciência, porque ele desse jeito é o cara que resolve em alguns momentos, é o cara que vai conseguir fazer a diferença nesse time do Corinthians. Quem mais? Aí, né, o Antônio Oliveira, ele faz as alterações, aí entra Paulinho, entra Fausto Vera, saiu o Mosquito, que acho que o Mosquito não tava bem, passando mal, alguma coisa assim, entra o Pedro Raul, 25 milhões, Pedro Raul, misericórdia, Mateuzinho, misericórdia, aí você olha o banco do Corinthians, é uma tristeza, né, uma tristeza. Só que falando do banco do Corinthians, cadê o Igor Coronado, né? Mais uma vez, o Igor Coronado não estava disponível, nem no banco de reservas. E aí, cara, eu não quero uma implicância em cima desse jogador, né? Porque eu tenho uma esperança em cima do Igor Coronado, né? Eu acho que ele é um bom jogador, só que não é um bom jogador que não joga. E aí, o porquê? É dor no quadril? É o que tem o Igor Coronado? Porque aparentemente, quando o cara chega no Brasil, ele dá a sua coletiva, ele fala que ele tá bem, que ele só precisa, né, de um pouco de ritmo de jogo e tal. Só que aí agora o cara, sei lá, mano, é fora por dengue, até aí beleza, o cara não tem culpa de ficar doente, é fora por sei lá o que, é panturrilha, agora é quadril, e o Corinthians não explica pro torcedor de fato o que tá acontecendo, né? E aqui eu tô falando do Igor Coronado, mas tem o Palácios também, o Palácios tá mais de 100 dias fora, só que o Palácios, né, é um cara que não veio com tanta expectativa igual o Igor Coronado. O Igor Coronado é aquele cara que, no momento que o Corinthians anuncia a sua contratação, o torcedor imagina o quê? Pô, chegou um cara para jogar ali do lado do Rodrigo Garro, chegou o cara que vai ocupar o lugar do Renato Augusto, que é um meia, que a gente precisa, que vai vestir a camisa e jogar, vai ser titular absoluto. A gente fica imaginando, se iludindo com um possível reviver um Jadson e Renato Augusto com Igor Coronado e Garro, mas a gente não tem nem o Garro, a gente não tem nem o Igor Coronado disponível, cara, é impressionante. E por que a cobrança em cima dele? Porque é um cara com um salário alto, né? Você fala em torno de 2 milhões de reais. Então, sim, cara, tem que ter uma cobrança. Eu não falo em cima do jogador, mas do departamento médico, da diretoria, pra gente saber o que tá acontecendo de fato. Porque não dá pra você contar com um cara... Não dá pra contar literalmente, né? Com um cara que é bom de bola, aparentemente ele é bom de bola, mas que nunca tá disponível, cara. Vai ser outro Renato Augusto da vida? Enfim, eu acho que falta um pouquinho mais de clareza pro torcedor em relação ao que tá acontecendo com o Igor Coronado, né? Vamos ver se ele vai estar disponível no jogo contra o Flamengo. Eu espero que sim, porque senão a gente vai ver o Paulinho de titular, ou enfim, no lugar do Ranieri, eu não quero nem imaginar. Não sei nem como que vai acontecer, mas enfim, né? Que detalhe, esse jogo de Corinthians e Flamengo vai ser nada mais, nada menos do dia 11 de maio, no dia do meu aniversário. Ai, meu Deus do céu. Qual a chance do Corinthians me presentear nesse dia? Qual a chance, né? Tite do outro lado. Ai, que saudade, hein, Tite? Que saudade. Seria maravilhoso o Coringão ganhar do Flamengo no Maracanã, no Flamengo de Tite. Sonhar não custa nada, né? Sonhar e querer um presente assim não custa nada. Mas enfim, o que mais que a gente tem pra falar do jogo, né? Bom, vamos lá. No fim das contas, é um jogo 0-0, mas que achei que o Corinthians jogou melhor que o Fortaleza, poderia ter vencido, mas fica no empate, né? O empate dentro de casa é sempre ruim, mas a situação de jogo, achei que o Corinthians foi bem. Então não é pra gente, é o fim do mundo em relação a isso, né? Achei que, se tratando de futebol, o Corinthians deu uma melhorada, assim,
tanto contra o Fluminense como hoje contra o Fortaleza, né? Ou seja, dois clubes de Série A. Parece que o problema do Corinthians mesmo é quando ele vai enfrentar time de Série D, Série B, aí, nossa senhora, vai passar um apuro, né? Esse foi o pós-jogo, peço pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, não se esqueça de comentar do áudio pra me dar um feedback. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!